Nenhum jogo existe sem história. Do primeiro Mario ao Cyberpunk 2077, do Undertale ao Walking Dead da Telltale, as narrativas são um ingrediente essencial para os videogames. Os que fracassam geralmente pecam na história, e os que tinham tudo para dar errado por vezes encontram um público justamente através de narrativa e dos personagens. Mas então, o que é uma boa história? Como que o gameplay pode se encaixar para contar uma narrativa de uma maneira mais efetiva? No vídeo de hoje vamos investigar isso, usando de base um dos jogos mais polêmicos de todos os tempos. Para entender o que é uma boa história, vamos examinar a narrativa do inominável, do criticado, do infame The Last of Us Parte 2. Nice shot! Okay. Se tu quer discutir narrativa de verdade, na real mesmo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar a simplicidade. Deu de achar que sabe sobre o que são as coisas porque tu viu um conteúdo vertical no Instagram ou então um corte no Twitter. Isso é coisa de terraplanista, e acho que a gente consegue ser melhor que isso. Se tu acha que The Last of Us é sobre matar zumbizinho, continua nesse vídeo só se tu quiser se provar errado ou errada. É claro que em alguns momentos tu realmente mata zumbis. Alguns dos melhores momentos de gameplay são sim sobre navegar áreas recheadas de zumbi. Mas a história não é sobre zumbis, e nem sobre o clichê clássico desse tipo de narrativa que é como as pessoas vivem num mundo pós-apocalíptico. Segue aqui um breve resumo da história, para estarmos todos na mesma página de discussão. No final do primeiro jogo, tu como Joe resgata essa menina, a Ellie, que te acompanhou durante o jogo todo, e tu resgata ela de um hospital que é a base dos Fireflies, né? Essa organização que estava buscando essa garota para criar uma suposta cura para a epidemia que assola o mundo todo. Essa cura mataria a guria, então o Joe diz, eu não vou deixar isso acontecer, e resgata ela massacrando um hospital, matando diversos NPCs ali através de uma cena de gameplay muito tri. NPCs esses que dentro da história do mundo são pais, mães, filhos, sobrinhos de diversas pessoas. Alguns anos depois, no início do segundo jogo, algumas das pessoas que vivem com o trauma de terem seus entes queridos assassinados, os sobreviventes desse massacre, né, eles buscam encontrar o Joel e se vingar, como forma de resolver a injustiça que ele cometeu do ponto de vista deles, né. Essas pessoas são capitaneadas por Abby, a filha do médico que ia fazer a cirurgia na Ellie e que tu mata com um tiro na cabeça sem nenhuma cerimônia. Ao conseguir finalmente executar sua vingança, essas pessoas deixam testemunhas. Essas pessoas percebem que talvez essa não tenha sido a melhor de todas as ideias no fim das contas, né? E essas testemunhas, elas são consideradas por alguns desse grupo como uma estupidez, uma bobagem, um erro, a gente não devia deixar essa guria viva e etc e tal. Mas para outros, deixar a Ellie viva, que é a testemunha em questão no caso, é o claro sinal de que eles não vão descer justamente ao nível do Joel, que são melhores que o ser cruel que matou todos os seus entes queridos lá naquele fatídico hospital. Tudo bem, daí pra frente o jogo realmente começa. Jogamos primeiro com a Ellie, parte 2, caçando esse grupo com a companhia da Dina, depois do Jesse, do Tommy, e daqui pra frente eu acho que é bem claro assim, os zumbis eles viram um cenário. Acima de tudo, eles são um cenário no jogo todo ali. Eles são um pano de fundo para uma espiral de dor, violência, morte, tensão, claustrofobia e tantas outras coisas que esse gameplay quer te passar, principalmente enquanto tu controla a Ellie. Execuções a sangue frio, tortura e muitas outras coisas são atos que cometemos ou assistimos pelas mãos dela. E o custo desses atos será cobrado. Depois do clímax da metade do Last of Us Part 2, a gente tem uma troca de ponto de vista. A gente retorna ao controle da Abby, que foi controlada bem no início do jogo lá e que agora vai ser o nosso ponto de vista para a segunda metade do jogo. A Abby, a grande vilã do início dele, que mata o Joel, um dos personagens mais queridos de todo o universo do PlayStation, né? É ela que tu controla, a líder desse grupo de traumatizados que buscava vingança. Na minha opinião, essa é uma das decisões mais corajosas já feitas quando o assunto é narrativa de videogame. Não tem nem comparação assim, porque qual franquia AAA tem essa coragem? Com certeza um Far Cry não tem, Assassin's Creed muito menos. Qual jogo fez isso antes? Nem na Sony isso foi arriscado. Nenhum, essa é a verdade. Mas calma, o lance só melhora, tá? Surpresas não param por aí. Porque é esperado por todos os fãs de interpretações rasas que essa segunda parte com a Abby fosse ela fugindo, ela tentando se escapar da força da natureza tatuada que se chama Ellie.
Mas nada disso. A história da Abby na segunda parte é sobre se encontrar, sobre quebrar padrões e principalmente sobre como alguém perdido consegue achar caminho através da compaixão. Tu vê isso através do gameplay, através de toda uma jornada que a cada esquina vai indo para lados que tu não espera. Aí, finalmente, no fim do jogo, essas duas jornadas diferentes que compõem as duas grandes metades dele entram em conflito num terceiro ato curto, mas muito surpreendente. Os resultados a essa altura são notórios, né? Ecoando por narrativas e discussões de videogames até hoje, bem ou mal. Esse resumo serve para estarmos todos no mesmo ponto, mas também para ilustrar o quanto a simplificação deixa de fora tanta coisa. É que nem eu falei lá no início, se tu quer discutir história, principalmente dentro dos videogames, que é um assunto tão complexo, não dá para ser superficial, tem que ir a fundo. Porque só em contar a história do jogo para você aqui, vocês captaram os maiores eventos e tal, sem pegar todos os spoilers, dá pra entender tudo, mas ainda assim fica muita coisa de fora. Por exemplo, eu não citei aí que esse jogo é, dentre vários temas sobre romances proibidos, sobre identidade queer, sobre gravidez, sobre persistência, ideologia, cultos, armamentismo, violência e tantas outras coisas que se fosse pra debater todos os temas de história, nós ia ficar aqui num vídeo de mais de 2 horas, entendeu? Eu nem citei, por exemplo, todos os pontos e redações que falam sobre como esse jogo também retrata o ponto de vista do Neil Druckmann sobre o conflito Israel e Palestina, veja só você. E é por isso, não por esse ponto, mas por todos os pontos gerais que eu tô fazendo nessa sessão, que eu reitero, para falar de narrativa, para realmente mostrar o que é uma boa história, a gente sempre precisa se aprofundar. Então agora, para se aprofundar de vez, vamos falar de como o gameplay conecta as narrativas dentro de um videogame com formas que não são possíveis em nenhuma outra plataforma artística. Qualquer nerd de videogames que se preze já ouviu falar do termo dissonância ludonarrativa. Tem milhões de vídeos brasileiros e gringos sobre isso, explicando o que é e também acusando os mais variados jogos de cometerem ou não esse fato. Para simplificar, é um conceito que se resume em histórias que querem dizer algo e um gameplay que nega esse ponto artístico, um gameplay que muitas vezes vai pro contrário, pro lado oposto, quando ele deveria estar reforçando a narrativa. No Far Cry 5, recentemente analisado aqui, isso tá em tudo que é lugar. No cash shop vergonhoso da Ubisoft, na dureza patética da história, em tudo que é canto mesmo. Mas aí tu pega um The Long Dark, jogo canadense da Hinterland, e ali eu acho que a gente vê o contrário. Esse é um jogo já de extremos, onde o personagem se encontra num fim de mundo gelado e tem que sobreviver nessas condições. Todas as decisões de design desse mundo reforçam essas opções narrativas. Ele é um mundo solitário, sem luz, sem vida, sem NPCs e a cada dia que passa fica mais gelado. Isso é para conectar com as ideias de que o grande inimigo nesse jogo não é um boss fight, não é isso, não é aquilo. É a natureza que tá tentando te expulsar desse mundo e que vai acabar te matando de um jeito ou de outro. Essa é a ideia do jogo e tudo que tem a ver de gameplay reforça isso, né? Beleza, temos aqui 2 jogos, 2 extremos, um que é assim, uma fazenda de dissonância ludonarrativa e um que passa muito longe disso. Como que um The Last of Us se compara a esses extremos? You got this, kid. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. No The Last of Us Parte 2, cada NPC tem um nome. De bate-pronto, isso pode parecer algo que não é nada demais, mas o fato é que cada vez que tu mata um desses inimigos, isso é representado nos companheiros que ficam irados, nos cachorros que choram, no grupo que te ataca de maneira bem mais inconsequente, desesperados justamente para fazer o que puderem para cobrar essa vingança. Isso tem muito a ver com a narrativa que é posta assim nesse mundo de cenários muitas vezes artisticamente excelentes, que combina da chuva com a decadência, tudo contando uma história de combate muito legal quando o gameplay é de tiro pra lá e tiro pra cá, mas também quando a coisa desacelera, abrindo portas pra tu entender os ambientes que estão contando as suas próprias histórias. Seja no RPG que deu errado, ou por exemplo nos apartamentos lá que sobreviviam se escondendo dos Scars. Tudo tem espaço de narrativa completamente diferente, sem comprometer gameplay. Porque The Last of Us Part 2, na minha opinião, é o maior inimigo que existe da dissonância ludonarrativa. Isso não tem vez aqui. Se tu tá prestando atenção no jogo, é bem notório como cada detalhe é pensado para reforçar a narrativa que está sendo contada.
Alguns exemplos são mais sutis do que outros sim, como no caso da Ellie, que consegue usar esquivas e ser mais furtiva no segundo jogo, e é contraposta daí contra o Joel, que é um cara que já é um velho de 50 e tantos anos nessa altura da história, e tem um pouco mais de resistência, de vida, por assim dizer, mas não consegue se esquivar de maneira nenhuma, porque ele é um velho duro, entendeu? Nada sutil aí, beleza. Mas tu quer sutileza, é só virar pra história do Lev, tão polêmica, tão cheia de entendimentos errados espalhados atrás da internet. Essa é uma história que é recheada de sutilezas, e eu não tô nem falando do lore do Lev, do background dele, por assim dizer, e sim dos ambientes que tu explora controlando a Abby com o Lev do seu lado, esses ambientes que são cheios de mitologia dos Scars, assim que a Abby chama eles, e que ela tem que de fato confrontar o seu preconceito, a sua ideia, andando do lado desse parceiro que diz pra ela: cara, tu tá falando dessas coisas de um jeito que eu não sei se é bem verdade, tu tá nos chamando de Scars, mas na verdade a gente é Serafitas, tá falando que a gente é louco atrás dessa profeta, mas na verdade tem esse grupo que eu discordo que é mais louco, eu penso de outra forma. Mas não é só a Abby que tem que vencer os seus bloqueios e os seus dogmas, porque o Lev é um personagem que também tem toda uma complexidade. Só falando assim, ó, não tô falando de lore, eu tô falando quando tu joga ao lado do Lev, porque tu entende daí que o Lev tem que se desprender desses dogmas que ele guarda com tanto carinho, mas que também o levam a ter essa relação confusa com as pessoas que estão caçando ele, as pessoas que querem que ele morra só porque ele é do jeito que ele é. Então, como essas pessoas vão conseguir vencer todos os seus bloqueios, todos os seus traumas através do gameplay, que é muito bem conectado com a narrativa. Até o medo de altura da Abby, que é um detalhe citado numa cutscene ou outra, falado em momentos de gameplay de maneira tão en passant assim, até isso, o medo de altura de um personagem consegue uma representação clara e visual no gameplay. Isso é cuidado, tanto de narrativa quanto da forma que ela é posta no momento a momento do teu jogo. São detalhes que o jogador de conteúdo vertical, o jogador de shorts, de reels de Instagram e tudo mais, e o cara que é cheio de opiniões, mas jogou 15 minutos do jogo, esses detalhes o jogador nunca vai perceber. E na real eu até aumento a aposta, porque eu assumo que várias das pessoas que viraram o jogo nem se tocaram dessas nuances que eu tô falando, mas essas nuances estão lá, assim como as cores dos quartos lá em Anor Londo no Dark Souls. E claro, é mais gostoso quando tu desbloqueia o entendimento dessas decisões e fica assim: ah, legal, eu entendi o que tu tá fazendo, mas eu acredito que também funciona de maneira inconsciente, que nem aqueles elementos que estão escondidos na mixagem de uma música pra fazer tu ter uma sensação, por mais que tu não saiba dizer exatamente o que ela é. Seria anticlimático dizer que depende? Talvez, mas o fato é que para alguns a história de vida do Olavo de Carvalho é muito inspiradora. Para mim, o véio é só um burraldino que sabia falar e conquistou fãs. Tudo tem a ver com perspectiva, tô certo ou tô errado. O que é difícil de disputar, porém, é que uma boa história ela tem um certo fluxo, tem uma dança de personagens e uma imprevisibilidade que deixa as pessoas interessadas, querendo saber o que vai acontecer no próximo momento de gameplay ou na próxima página do livro. Num game é assim que as coisas funcionam, como num filme ou numa música, mas com a diferença de que quem tá ali interagindo, quem tá ali tomando ação, por assim dizer, é tu. Quando o Jason mata alguém no Sexta-feira 13, ele é um personagem no filme, mas quando tu joga de Jason, quando tu estripa alguém como Jason, tu consegue sentir uma certa autoria sobre essa ação dentro da narrativa do gameplay. Algo que é diferente de só assistir. Claro, tu não tá sentindo que tu tá estripando alguém na vida real, mas tu tá sentindo que no filme daquele jogo, por assim dizer, tu foi o Jason por uma vez. E isso é algo que é exclusivo dos videogames, algo que, se vocês me permitem, The Last of Us Parte 2 faz muito bem. Os dilemas éticos de salvar a Ellie a quem que tem razão no conflito dos Wolves e Serafitas são coisas que tu vai levar contigo por bastante tempo, se tu realmente te aprofundar no jogo. São questões que transformam a narrativa numa jornada. E a história dessa jornada é longa, é difusa, é complicada, e tudo que tu faz enquanto tu joga reforça ela. Na vingança, na sobrevivência e no desespero que é mostrado no minuto a minuto desses personagens. Muito se fala de Fallout New Vegas, por exemplo, como um dos grandes games de todos os tempos. E ali eu acho que nós temos um outro exemplo de uma história excelente, mesmo que indo por abordagens totalmente diferentes do jogo mais citado nessa review. No New Vegas, o mundo é teu, e o que tu fizer vai virar história de uma maneira muito menos definida do que nos títulos da Naughty Dog. Um é melhor que o outro?
É perspectiva, tudo sempre vai depender da perspectiva. Mas para fechar a conta desse segmento, preciso inserir sem filtros a minha perspectiva, mais do que antes em outros momentos desse vídeo. Para mim, The Last of Us Part 2 é sim uma grande história, uma novela das mais quentes, representada nos videogames sem igual. The Last of Us certa, onde a Naughty Dog errou antes com Uncharted, e de maneiras que até a Sony não conseguiu alcançar novamente, mesmo com carros-chefe que nem um God of War Ragnarok, um dos jogos mais chatos que eu já tive o desprazer de jogar, assim, uma das narrativas mais frias dos tempos mais recentes dos videogames. Kind of duplicating the Luke Skywalker role, but you see the echo of where it all is going to go. And instead of destroying the Death Star, he destroys the ship that controls the robots. Again, it's like poetry, so if they rhyme. Every stanza kind of rhymes with the last one. Aí o Jorgeiras já disse tudo pra mim. A única forma de fazer uma boa história dentro de um videogame é usando preceitos de um filme ou de outras narrativas, só que levando um pouco mais além, fazendo com que gameplay e narrativa trabalhem em conjunto com cenário, com música e com decisões que são de autoria do jogador, para fazer com que toda a experiência tenha uma rima, que a qualquer momento tu consiga experienciar formas narrativas diferentes, mas que combinam no mesmo tema, de uma cutscene maravilhosa de gráficos impecáveis a uma mera ligação que tu recebe no Cyberpunk. Tudo é forma de ampliar ponto de vista, de difundir mais e mais detalhes da história, desse mundo que é criado em vários desses jogos. E para terminar como começamos, me permitam reforçar, não existe jogo sem história, do Pac-Man ao FIFA, tudo tem história. Os que não têm narrativa propriamente escrita, como um Zomboid, ou então uma partida de Smash Bros, vão criando as suas histórias, pelos momentos inusitados, pelas coisas aleatórias que surgem, ou causos bizarros que acontecem com o controle nas tuas mãos, e que tu vai contar e compartilhar com teus amigos nerds até o fim da tua vida. Uma boa história é isso, algo que te prende, que te faz pensar e que tu leva contigo bem depois que tu deixou a experiência para trás. No contexto dos videogames, as narrativas, elas tomam outra proporção, elas têm outro potencial de fato contar uma história. Não precisam te impressionar pela qualidade gráfica, como tantos tentaram, nem fazer tu gastar dinheiro de formas imbecis como vários conseguem, e sim te cativar por uma experiência que une todas as formas artísticas em um único meio, seja experienciado ele pelos controles ou mouse e teclado. E é por isso que The Last of Us Part 2, o grande alvo desse vídeo, tem que ser considerado como uma das grandes histórias dos videogames, por essas e outras que é muito superior a tudo que tem saído da Ubisoft ou até mesmo de dentro da Sony depois dele. Mas não é só ali, claro, que temos grandes histórias. Temos Cyberpunk 2077, Tales Noir, Resident Evil 7, o Game of Thrones da Telltale, Battlefront 2 e tantos outros que são lugares onde tu realmente consegue te aprofundar e vai encontrar grandes histórias que tem sincronia com o gameplay minuto a minuto. De resto, senhoras e senhores, nós do BNG agradecemos a sua audiência. Acho que por hora saciei a minha vontade de falar de The Last of Us, como prometi no primeiro vídeo sobre o game, que eu chamo ele de imperdoável, inclusive porque ele tem um gameplay imperdoável. Mas se tu quiser que a gente vá mais a fundo nessa obra, que eu fale realmente do minuto a minuto dessa história, tu pode conferir alguns desses programas que estão aqui ao lado, ou então se juntar ao nosso clube de membros, onde a gente discute os jogos de maneira mais profunda, sugere pautas e fala um pouco dos nossos próximos materiais. Deixe seu like aí, deixe teu comentário, seja membro se tu tiver a fim de apoiar isso, é aquele botãozinho branco bem barbado ali. Em breve viremos com novos materiais que são realmente diferentes de tudo. Vamos dar uma pausa de umas 2 semanas onde a gente não vai falar de videogame e vai abordar outros temas, que eu acho que tem muito a ver com as narrativas gerais desse canal, mas aí são vocês que vão me dizer, né? De resto, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e tchau!